Renato, o futebol apresentado, você disse que vai começar a preparar o time amanhã para a decisão. Mas com o nível de futebol apresentado hoje, técnico, tático, de comprometimento, é suficiente para ganhar o Flamengo por 2 gols no mínimo de diferença? Renato, boa noite. Você até tocou em 2 pontos que eu ia exatamente te perguntar. O que o jogo de hoje te deixa para o jogo de quarta-feira, mas também o que o jogo do Flamengo contra o Olímpia no Paraguai te deixa para essa decisão que você tem no meio de semana? Juntando esses 2 jogos, do Flamengo contra o Olímpia e o seu hoje contra o Fluminense, o que fica para o Grêmio para a decisão de quarta-feira? Salve nação, saudações rubro-negras. Separei para vocês aqui os melhores momentos da entrevista coletiva do Renato Gaúcho, a entrevista que ele deu neste domingo, depois da vitória do Grêmio em cima do Fluminense por 2-1. O que será que ele falou do Flamengo, que é o seu próximo adversário, quarta-feira, 9h30 da noite, o jogo da volta da Copa do Brasil? Temos aqui então os melhores momentos. Assista até o final. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da TV oficial do Grêmio, Grêmio FBPA, tá bom? Link na descrição como créditos. Olha só o que o Renato falou. Renato, o futebol apresentado, você disse que vai começar a preparar o time amanhã para a decisão. Mas com o nível de futebol apresentado hoje, técnico, tático, de comprometimento, é suficiente para ganhar o Flamengo por 2 gols no mínimo de diferença? Se eu tivesse essa resposta, eu já na loto. A gente treina a equipe, eu treino meu grupo, meu time, para que a gente possa ganhar todos os jogos, independente de quem quer que seja o adversário. Não vamos negar que o Flamengo fez uma boa vantagem aqui, mas futebol é futebol. Muita coisa acontece. Muita gente achava que o Flamengo ia passar também pelo Olímpia. O futebol tem suas surpresas. Eu tenho que preparar a minha equipe da melhor maneira possível, como sempre preparo para todos os jogos, independente da competição. Sabemos que temos essa desvantagem, vamos tentar reverter, é difícil, já falei ainda no primeiro jogo aqui. Sim, muito difícil, mas não é impossível. Vamos jogar 90 minutos, tem mais 90 minutos lá no Maracanã, vamos nos preparar para tentar reverter a situação da Copa do Brasil. Por isso também era importante essa vitória de hoje. Falei para dar mais moral para a equipe para quarta-feira. E pelo menos agora a gente começa a pensar em Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro nós estamos muito bem mesmo. Até porque muita gente achava que o Grêmio, inclusive, ia brigar para não cair esse ano, né? E eu vi esses comentários lá atrás e eu guardei. Só que essas pessoas hoje em dia não aparecem mais. Mas acho que o mais importante de tudo é o que a gente vem fazendo, principalmente reestruturando o clube depois do ano passado e bem no brasileiro. E a partir da manhã eu começo, como já te falei, a pensar na equipe e de que forma que a gente vai enfrentar o Flamengo. Renato, boa noite. Você até tocou em 2 pontos que eu ia exatamente te perguntar. O que o jogo de hoje te deixa para o jogo de quarta-feira, mas também o que o jogo do Flamengo contra o Olímpia no Paraguai te deixa para essa decisão que você tem no meio de semana? Juntando esses 2 jogos, do Flamengo contra o Olímpia e o seu hoje contra o Fluminense, o que fica para o Grêmio para a decisão de quarta-feira? Bom, isso é um papo, com todo o respeito à pergunta, que eu tenho que ter com o meu grupo. A gente sabe dos pontos fortes do Flamengo, mas também a gente sabe dos pontos fracos do Flamengo. E a gente tem que, da mesma forma que eles conhecem o nosso time. Então a gente tem que procurar tirar proveito sempre dos pontos fracos da equipe adversária e procurar não deixar que eles joguem nos pontos fortes deles. O Flamengo, dentro do Maracanã, é difícil ser batido. Ele é difícil ser batido. Mas, apesar da vantagem que eles têm, é que eu falo, é uma partida mais de 90 minutos. Muita gente já dá com 100% do Flamengo na outra fase. Vamos jogar esses 90 minutos aí. O que a gente tira de proveito, principalmente no último jogo do Flamengo, acho que todo mundo viu, obviamente que eu vi também, e a gente vai tentar reverter. A gente não tem que pensar em chegar lá no Maracanã e fazer 2 gols. A gente tem que tentar, em primeiro lugar, pensar em fazer o primeiro gol. A gente pensar no segundo antes de pensar no primeiro.
E a gente sabe que lá dentro são fortes. Mas nós já estivemos lá durante o Campeonato Brasileiro, apesar de nós termos perdido aquela partida para eles. Foi um placar bem enganoso, bem enganoso. Eu espero que, acima de tudo, a gente possa ter uma grande apresentação igual àquela, no mínimo. Até porque o Flamengo também foi a melhor partida do Flamengo do ano foi contra a gente aqui, na Copa do Brasil. Quem sabe a gente possa ter também a nossa melhor atuação do ano e conseguir que muita gente acha impossível de reverter esse quadro no Maracanã. Renato, parabéns pela vitória, parabéns pelo G4 novamente. Tem um fator que é um fator bastante importante para essa partida de quarta-feira e que vem sendo muito comentado, né, na mídia geral brasileira, porque o Flamengo realmente ele toma grandes proporções, né, que é a situação psicológica do Flamengo e talvez até o relacionamento dos jogadores com o próprio treinador. Tu que é um cara muito experiente de vestiário, né, desde a década de 80 já, talvez final de 70 no vestiário, conhece bem tanto a relação jogador-treinador quanto o inverso. O que isso pode entrar em campo para o jogo de quarta-feira e de que forma o Grêmio pode se aproveitar disso para vencer por 2-0 pelo menos o Flamengo ou 2 gols de diferença? Porque a gente sabe que na bola é um time muito difícil de ser batido, quem sabe o top 3 do Brasil hoje. Mas vamos falar da parte psicológica, o que isso pode afetar? Bom, essa parte psicológica, esse papo tem que ter com o meu grupo, né? Todos os clubes têm seus problemas. O Flamengo, no momento, vive a turbulência da eliminação da Libertadores. E quanto treinador, jogadores, treinador, bom, aí eu não posso me meter. É outro clube, eu tenho que me preocupar sempre em estar presente e junto sempre com o meu grupo. E nunca tive problema com nenhum jogador, espero nunca ter. Mas aí vai de treinador para treinador. Cada treinador tem sua maneira de agir, de conversar, de tomar as decisões. No futebol, infelizmente, quando os resultados não vêm, principalmente se tratando de Flamengo, né, a proporção das críticas são bem maiores. É uma coisa normal. Não é que o Grêmio nunca passou por uma turbulência também e não foi a última, entendeu? Não foi a primeira, não vai ser a última. Acontece em qualquer clube no momento que você não tem os resultados. É lógico que o Flamengo, a proporção é muito, muito maior. Mas a parte psicológica, isso, a partir da manhã eu começo a conversar com meus jogadores. Deixa eu aproveitar então, Renato. A gente sempre pensa nas versões do Grêmio do Renato quando a gente vê daquele time de toque de bola, de manutenção da posse, que sabe atacar bem. Mas uma marca que às vezes passa batida é a tua capacidade de fazer o time dentro de campo competir, sofrer nos momentos de dificuldade e muitas vezes acabar superando um resultado que na técnica não sairia. Eu te pergunto se vê isso hoje dentro de campo, né, nos momentos que o Fluminense esteve melhor. É um sinal que na quarta-feira, depois de pegar um adversário que vem tendo sorte contra o Grêmio, vem fazendo bons jogos, pode colocar também essa capacidade de luta, essa capacidade de se entregar dentro de campo como um fator a mais para buscar um resultado difícil? Sem dúvida alguma, mas não precisa ser um adversário da qualidade de um Fluminense, da qualidade de um Flamengo para ter a entrega. A entrega, independente do adversário, tem que ter. Isso é o que eu mais cobro. No momento que você não está conseguindo superar teu adversário na parte técnica, você tem que superar na disposição. E é por isso que eu venho falando em alguns jogos para vocês que, às vezes, é preferível sofrer um pouco mais, entendeu? E ter o resultado do que querer botar o time totalmente para frente e, muitas vezes, não ter aqueles jogadores para prender a bola no campo do adversário e você deixar bastante espaço para o adversário contra-atacar. Então, o grupo hoje se entregou da maneira que eu gosto, da maneira que eu quero, e a parte técnica de cada um, ela aparece normalmente. Agora, independente da parte técnica de qualquer um, tem que ter a entrega. Você vê o Soares tem 35, 36 anos, a parte técnica dele ninguém discute, mas é um cara que se entrega o tempo todo. Então, por que um jogador mais jovem não vai ter essa entrega? Aí entra aquele discurso que eu tive com vocês lá no Rio de Janeiro sobre que a fila anda. Não é possível. Fecha aí, quando fechar você me avisa. Aí entra aquilo, meu amigo, se o cara está aí, o cara é um cara que não precisa mais do futebol, está correndo, está se entregando com 36, 37, 35 anos, por que o garoto não vai se entregar? Tem que ter essa disposição, porque não adianta só a parte técnica, tem que ter as duas coisas. E muitas vezes o Grêmio tem ganho os jogos do Campeonato Brasileiro justamente por essa entrega.
Hoje eles souberam sofrer também nos últimos minutos. É assim, quando dá na parte técnica tem que ser na vontade. Tá aí, galera, separei para vocês aqui os melhores momentos da entrevista coletiva do Renato Gaúcho depois da vitória do Grêmio em cima do Fluminense por 2-1. Cara, o Renato Gaúcho, ele teve um começo muito bom, né, no Flamengo. Foi o Flamengo do Renato Gaúcho que goleou o time do Olímpia nos 2 jogos por 9-2. Vocês se lembram, né? Ó, 15 jogos, cara, parece que sem perder, né? Teve ali 14 vitórias, um empate, eu não me lembro bem, mas eu sei que o Renato Gaúcho teve um início avassalador no Flamengo e nós pensávamos que ele fosse conquistar títulos, né? Só que, cara, infelizmente ele não conseguiu conquistar nenhum título com o Flamengo. Chegou na final da Libertadores e perdemos, né? Perdemos a Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, a Libertadores nós perdemos para o Palmeiras e tivemos um desempenho fraco no Campeonato Brasileiro. Mas isso já é águas passadas, não vem ao caso agora. O caso agora é o jogo de volta da Copa do Brasil, da semifinal da Copa do Brasil. Tudo que ele falou aqui foi com os pés no chão. Cara, ele acredita que o Grêmio possa reverter, né, a situação, o placar. O Flamengo tem a vantagem de 2 gols por causa do momento ruim do Flamengo. O Flamengo vem de eliminação na Libertadores e o Flamengo vem do empate agora contra o São Paulo por 1-1, gol do Pedro no finalzinho de pênalti, né? E o Flamengo já tinha perdido no fim de semana passado para o Cuiabá por 3-0. Então, assim, ele pega todo o contexto, desde a confusão com o Pedro até aqui. O Flamengo vem passando por maus momentos e o Grêmio é regular. O Grêmio vem sendo regular. O Grêmio, ultimamente, ele não tem se dado bem contra o Flamengo. No Campeonato Brasileiro deste ano, nós vencemos por 3-0. Já no jogo de ida da Copa do Brasil, da semifinal, vencemos por 2-0. O Grêmio não encaixa, o jogo do Grêmio não encaixa com o jogo do Flamengo e o Flamengo tem se saído melhor em cima do Grêmio, né? Tomara que seja assim, mais uma vez agora nessa quarta-feira, às 9h30 da noite. Pelo lado do Renato Gaúcho, eles estão confiantes. O grupo dele está confiante. Agora só nos resta esperar o que vai acontecer na quarta-feira. Será que os nossos jogadores vão corresponder em campo? Será que eles vão honrar a camisa do Flamengo? É o que esperamos, né, galera? Tomara que sim, né? Tomara que o jogo entre Flamengo e Grêmio encaixe mais uma vez nessa temporada para a gente garantir o passaporte para a final da Copa do Brasil. Não será fácil, acredito que vai ser um jogo muito difícil, complicado para o Flamengo por causa do momento. Os nossos jogadores não estão confiantes. Cara, a confiança no futebol é muito importante. Se o jogador tiver confiante, ele consegue fazer jogadas diferenciadas, né? Eu percebi no jogo de hoje contra o São Paulo que o Ayrton Lucas, o Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, os caras estão no prego, cara. Matheus Cunha, os caras não estão mais com aquela confiança, né? Quem mudou o jogo hoje pro lado do Flamengo foi o Luiz Araújo. Ele entrou e mudou o jogo, cara. Criando oportunidades, finalizando, sofreu o pênalti. O Luiz Araújo hoje fez uma boa partida e o Pedro conseguiu empatar com o São Paulo no finalzinho com o pênalti. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa o like aí, se inscreva aqui no nosso canal e ativa o sininho. Saudações rubro-negras e fui!